Saudações, meus nobres e queridos internautas. Aqui sou eu, professor Jussier, igual a Globo, olho em você, toda hora, tudo a ver. Nessa nossa videoaula de Sociologia, trabalharemos especificamente duas temáticas: estratificação social e desigualdade social. Beleza? Para iniciarmos essa temática, no primeiro momento, falando de estratificação social, é importante lembrarmos que a nossa história, ela se constrói com a ideia de desigualdade. Veja só, se a aula é de estratificação e tu já está linkando ao segundo tema, desigualdade social, sim. A construção da desigualdade social, ela está linkada à estratificação social, à divisão social, dividir a sociedade em partes. Vejam só essa imagem, a imagem dos homens das cavernas. Essa imagem, ela nos rememora os primeiros homens aqui da Terra. E nessa perspectiva desses primeiros homens, nós temos que entender que esses primeiros homens, eles tinham uma separação social. Essa separação social se dava por dois nortes, pela força e pela inteligência. Olha só, a força e a inteligência já dividiam os homens no início da história do mundo, na chamada pré-história, lá no mundo primitivo. Tudo bem? Então, analisar a estratificação social é passar por alguns momentos da história. A sociedade egípcia, o faraó, os sacerdotes, os militares, os comerciantes, os artesãos camponeses e os poucos escravos. Você vê a estrutura social agora dos gregos. Uma Grécia que era dividida entre, lá em Atenas, os eupátridas, em Esparta, os esparciatas e os espartanos. Os estrangeiros na segunda faixa, os comerciantes. E embaixo, os escravos. Como em Roma eu tinha um padrão básico com os patrícios no topo da pirâmide. Eu tinha também ali no centro os chamados plebeus, né, com alguns clientes, plebeus e clientes, podemos dizer assim, e na base os escravos, chamadas sociedades escravistas. Você tem nesse primeiro momento de análise mínima aí e perfeita a realidade de uma estratificação social. E nessa estratificação social, nós vamos agora estudar a mais rígida estrutura social do mundo. A estrutura social da Índia. Preste muito bem atenção. Na sociedade indiana, você tem no topo os brahmanes, formados por sacerdotes e mestres da erudição sacra. Abaixo você tem os kshatriyas, guerreiros que formam a aristocracia militar. Entre eles, preste muito bem atenção, estão os governantes de origem principesca, que tem função de proteger a ordem social e o sagrado saber. Logo abaixo você tem os vaixas, a terceira grande casta. São comerciantes, artesãos e camponeses. Abaixo você tem os sudras, aqueles que executam os trabalhos manuais, os que têm ocupação de servir. E por fim você tem os párias. Os párias, conhecidos também como os Dalits, né? Aqueles que estão fora de uma estrutura social, que eles estão à margem. Gente, coisa que nós temos que linkar. Essa estrutura social está linkada à religião.
E esse vínculo ele é obedecido porque você tem que acreditar que a sua história está predestinada. O seu destino está traçado pelos deuses. E você vivencia isso porque se você pretender mudar isso, um futuro, outra vida futura, você pode vir em uma classe superior. Não é aqui que vai ter essa mudança, vai ser em outras vidas. E eles obedecem isso, e eles vivenciam isso. Jussier, quando é que isso vai mudar na história da Índia? Veja esse trechinho aí, esse trechinho da novela Caminho das Índias, onde o Barruan, ele começa a se relacionar com uma pessoa de outra classe. Quem é Barruan? Volta para mim, Israel. Barruan é simplesmente um Dalit. E ele não pode ter relação alguma de alimentação, certo? De almoço, de refeição com pessoas de outra classe. Ele não pode conversar, ele não pode estudar, ele não pode sequer ter contato. Por isso que eles são chamados de intocáveis. Os Dalits são intocáveis. Tudo bem? Então essa estrutura rigorosa, rígida, ela só é mudada em um momento. A partir da chamada Revolução Industrial e da ascensão do capitalismo, onde você tem uma possibilidade de transição, certo? Outro ponto importante, em 1949, por lei, essa sociedade de casta ela tem que ser extinta. Todavia, isso não vai se efetivar. Isso não vai ocorrer. E esse preconceito e essa vivência de disparidade, ela continua. Tudo bem? Falei aqui sobre a sociedade na Índia, essa sociedade de castas com todo um rigor específico. Vamos agora para o segundo momento, a sociedade estamental. Gente, falar dessa sociedade estamental, tenho que lembrar da Idade Média, ou até mesmo ali parte da Idade Moderna, onde você tem aquele esquemazinho da França pré-revolucionária. Veja aí a pirâmide social da Idade Média ou de uma França pré-revolucionária, de uma Europa pré-revolução francesa. Você tem acima o clero, dividido em dois momentos, o alto e o baixo clero. Você tem a nobreza, né? E você tem abaixo os camponeses. Tudo bem? Camponeses que, aí você tem a burguesia, você tem artesãos, comerciantes, e tem aqueles servos camponeses que trabalham na agricultura. Comentando que há uma possibilidade de mobilidade social nessa estrutura. Como assim, Jussier? Alguns livros dizem que não. Restrita, mas existe. Casos à parte, mas existe. Veja só, quando a igreja precisava convocar algumas pessoas para o trabalho do clero, aí o cara aí ficava, certo? Quando havia algum vínculo de relação afetiva, sexual entre homens e mulheres de classes distintas. Quando o cara casava com uma mulher que era da nobreza, ele passava a ser um nobre. O pai ia trazê-lo para essa nobreza. Isso era difícil. Isso era muito difícil. Tudo bem? Então essa sociedade estamental tem essa estrutura rígida. Essa estrutura que é preconceituosa. Essa estrutura que mantém um padrão preconceituoso. Agora nós vamos para a mais louca e mais pesada de todas. A estrutura da sociedade contemporânea. Essa sociedade que nasce em 1789 com a Revolução Francesa. Essa sociedade que já falamos aqui em outros momentos, chamada de sociedade burguesa capitalista. Onde nós temos de um lado os trabalhadores, os proletários, aqueles que recebem o salário, e do outro, os capitalistas detentores do meio de produção. Nós temos a sociedade capitalista, essa sociedade que mostra o quanto o ser humano é desvalorizado, o quanto o ser humano sofre, o quanto o ser humano ele está jogado ao léu. A sociedade capitalista te dá sim uma possível ascensão social. Você hoje pode estar pobre e amanhecer milionário. Você hoje pode estar milionário e amanhecer pobre. Veja só o caso do Eike Batista. O Eike Batista era um bilionário. O cara estava na rodada da elite mundial.
Hoje ele é simplesmente um indivíduo de classe média. Classe média alta, óbvio. Né? O capitalismo que traz isso. Nós temos outros indivíduos que eram ninguém. Quem? Silvio Santos era um mero camelô. Hoje o cara é dono de uma grande rede de TV, já foi dono de um banco que faliu, né, o Pan-Americano, é dono de rede de cosméticos, certo? É dono de várias empresas importantes que o tornaram um grande indivíduo milionário ou bilionário do Brasil. O cara é riquíssimo. Todavia, é esse capitalismo o maior gerador de desigualdade. É esse capitalismo que traz a fome e a pobreza miséria. Veja essa imagem da África. Essa criança que passa fome. Veja essa imagem no lixão do Brasil. Podemos ver essa imagem aqui no lixão, Juazeiro do Norte, Ceará. São imagens de um capitalismo que constrói e é construído por uma desigualdade. Porque na base da pirâmide social está uma maioria que dá base para uma estrutura de minoria. Um nobre aluno internal. Você está aí se preparando para estar dentro de um grupo seleto. Você está investindo para você ter um padrão. Tudo bem? Então é importante, sim, que você entenda que nesse capitalismo os mais fortes vão vencer, os mais inteligentes, os mais capacitados vão crescer. Eu já falei aqui outras vezes da questão da meritocracia, certo? E essa meritocracia está linkada, sim, ao desejo, à luta, todavia, à sua situação. Não é algo que cai do céu, do nada e é por mérito, mas é uma construção bacana. Agora eu apresento a vocês uma música que tem muito a ver com esse momento. A música A Banca do Destino, de Elis Regina. Solta o som, Israel. Fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca. O infarto te pega, doutor, acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o tonto no alto, retira a escada, fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto coqueiro, maior é o tombo do tonto, afinal todo mundo é igual quando o tombo termina com terra por cima e na horizontal. Nessa letra e canção, você observa aí uma crítica a essa sociedade. Uma sociedade elitista, preconceituosa, onde o doutor, essa figura do doutor, ela é criticada porque Elis tenta dizer que ela é humana como os outros seres humanos. Porém, a arrogância e a prepotência faz com que esse indivíduo vivencie um status quo, onde nós temos aí um padrão divisório pautado numa questão política, econômica e social. Certo? Como assim? Política. Você é aquilo que você tem, é aquilo que você pode. Por isso você está acima de alguns. Econômica está ligada ao status que você tem do ponto de vista financeiro. Essa econômica está ligada ao bairro que você mora, ao emprego que você tem. Certo? E essa questão social, um padrão de vivência que você tem, ou a importância na sociedade. São temas ligados, sim, a essa ideia de igualdade, de desigualdade social e estratificação. A mudança social pode acontecer em duas vertentes, seja ela na vertente horizontal ou vertical. A mudança social na questão horizontal é quando você imagina um indivíduo que está no internato da medicina. Esse indivíduo logo tornar-se-á médico. Logo ele tem uma mudança pequena, porque ele vai viver no mesmo reduto que ele já vivia anteriormente. Essa mudança na ordem vertical, ela é ascendente ou descendente. O indivíduo, ele tanto pode crescer, ficar milionário, como ele pode deixar de ser milionário e ficar rico.
Então preste atenção nesses dois modelos de mudança social, seja ela horizontal, seja ela vertical, sendo ascendente ou descendente, beleza? E assim, só aqui para a gente trazer um pouco mais de reflexão, encerrar essa videoaula de hoje, entenda a importância da desigualdade social linkada à estrutura social, seja ela de um modelo estático, como é lá na sociedade indiana, ou seja ela de um modelo que há mobilidade, como é na sociedade capitalista. Gente, assim encerro mais uma videoaula, vos deixo um forte abraço e até a vitória.